é fácil. E falando então, de Saci, de Lobato, selecionei 2 músicas especiais que falam das peraltices do Saci. Enquanto o povo vai chegando para apreciar essas deusas maravilhosas, vamos ouvir essas canções? Bora lá. As canções são Saci, Peraltices de Saci, do CD Cantar o Mundo, Músicas e Poesias para o Ano Todo, produzido por Elisa Manzano e Paula Mourão. Tricotando Palavras. Saci, 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 pereré. Mora no oco do toco do redemoinho. Mora no oco do toco do redemoinho. Saci, 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 pereré. Usa um chapeuzinho, fuma um cachimbinho e pula de uma perna só. Usa um chapeuzinho, fuma um cachimbinho e pula de uma perna só. Tricotando Palavras. Olha ali, olha o que? Eu vi um saci. Olha ali, olha o que? Eu vi um pererê. Vem da floresta fazendo festa. Vem de pulinho num roda-moinho. Vai lá pro sítio fazer peraltice, peraltice de saci. Sumiu, apareceu, me viu e se escondeu. Sumiu, apareceu, me viu e se escondeu. Olha ali, olha o que? Eu vi um saci. Olha ali, olha o que? Eu vi o pererê. Meninas maravilhosas, mais uma vez, bem-vindas ao programa Tricotando Palavras. A gente estava agendando esse papo faz tempo, né? Tá difícil dar certo a gente. Tava difícil. Porque era pra ser hoje. Não, tinha que ser hoje, dia mais perfeito, né? Dia da literatura infantil, do livro infantil, aniversário de Monteiro Lobato, com 2 maravilhosas especialistas aqui sobre a obra de E a Lobato. gente tem uma agenda de E a Monteiro gente Lobato tem uma também. agenda de Lobato. Uma agenda. esse mês. Pois eu vi. Depois eu quero que vocês contem mais sobre isso. Então, mais uma vez, bem-vindas à Rádio Conectados. Obrigada. E Obrigada. a arte da palavra proporciona esses encontros, né? Proporciona. Preciosos. Isso é tão bom. Puxa, como a gente precisa disso. Muito. De encontros e de histórias. Cada encontro desse aqui na rádio, eu saio renovada. Eu imagino. É uma delícia. Todos nós, A gente- quando a gente assiste também. A gente porque é um tricota, alimento. tricota antes, tricota durante, tricota depois, Na hora do gente. almoço, né? Porque daqui a gente almoça. Podemos almoçar juntos depois. E aí, é claro que eu e todo mundo quer saber um pouquinho da história de vocês, né? Um pouquinho da trajetória de vocês e como se deu esse encontro com a arte da palavra, com Uma a hora arte pra de cada, contar né? histórias. 1h30. Não, a gente prometeu que ia ser bem rapidinho. Eu acho que vai ser. Deixa eu começar então. Começa. Eu falo menos, eu sou mais quietinha. Ah, não sei de onde ela tirou essa ideia, gente. Falo menos. Por favor. Eu sou formada em comunicação social, pós-graduada na arte de contar histórias e em marketing também, que foi a primeira pós-graduação. E sempre trabalhei assim, quadradinho, sabe? Fechada em escritório, pensando em planejamento, em planilha, em metas, aquela coisa. Delícia. Que foi muito boa. Mas que acabou. Em 2009, eu trabalhava numa editora e pela primeira vez eu ouvi um vendedor procurando um contador de histórias. Eu nunca tinha ouvido aquele termo, né? Contação de história, contador de histórias. Ele queria contratar uma pessoa que contasse histórias num evento, numa feira de livro.
E aquilo me chamou muito a atenção, porque era muito diferente para mim. E aí eu fui pesquisar no Deus Google. E aí o Google me mandou um monte de informação. Mas já era final de ano. E não tinha nada assim de curso acontecendo naquele momento. Mas eu me cadastrei em vários sites para receber cursos, informações e tudo mais. E o que me chamou muito a atenção, primeiro que foi pensar que a palavra, né, essa arte narrativa, era um ofício, era uma profissão, e para mim isso era inédito. E nesse momento eu fui lembrar da minha infância, porque eu pensei nas minhas avós, eu pensei na minha mãe, e eu sou muito agraciada, porque eu tive 3 casais de avós muito presentes até agorinha há pouco, sabe? Quando eles partiram todos mesmo. E eles sempre contaram muitas histórias, sempre foram de brincar. Minha mãe sempre foi de cantar muito para mim. E cantar é uma história, né? Tem tudo a ver com as nossas memórias afetivas. É uma narrativa. E aí eu fui lembrar dessas sensações que eu tinha quando criança, ouvindo essas histórias. E aí eu falei assim, não, gente, eu preciso conhecer esse negócio. E eu tinha uma sobrinha afilhada, filha de coração, que é a Giovana, que na época era muito pequena. Eu pensei, pronto, vou aprender a contar histórias e vou contar para a Giovana, vou contar para as crianças de casa. Mas não parou nisso. Porque em 2010, virou o ano, em 2010 eu passei no processo da Hans. Você também fez Hans, não sei? Fiz, sempre falo isso, foi tão bom. Eu repito isso 200 mil vezes, fiz também. Fui cria da Hans, né? O mundo despertou para mim em 2010, em 2010. Né? Uhum. Foi uma mudança de vida, de paradigma, de tudo. Porque eu fui ouvir histórias, conheci o Giba, conheci a Lili, a Kelly, a Simone, a Ana Lu, e tudo começou a reverberar diferente dentro de mim. Nessa mesma época, minha irmã engravidou e a gente ficou sabendo que ela teria um bebê especial. Ele tinha uma síndrome, que é a síndrome de Edwards, que é a segunda maior, assim, depois em abrangência, né, vamos dizer assim, de pessoas que têm essa síndrome, e que é uma síndrome, segundo a ciência, incompatível com a vida. Então, aquilo era de uma dor tão profunda, mas tão profunda, que eu precisava das histórias. E nessa época, na Hans, eu ouvi pela primeira vez o termo as histórias curam. Falei, meu Deus do céu, é isso que eu preciso. Eu preciso de uma cura, eu preciso desse milagre. Para me curar, para curar, ajudar esse processo de tanta dor que a gente estava passando, né, nós da família. E aí, essa incompatibilidade com a vida nasceu. E ficou um tempo na UTI neonatal, depois foi para a UTI pediátrica, mudou de hospital, e foi aí que a gente conseguiu conhecê-lo. É o Rafael, né, que significa a cura de Deus. E essa incompatibilidade está com 7 anos e meio. Uau! Essa incompatibilidade vai fazer 8 anos. Ele está ali firme e forte, mostrando ouvindo o poder histórias. do amor, né? Que o médico maior é Deus. E as histórias ajudaram muito nesse processo, porque nesse período a gente se revezava no hospital para ficar com ele. Então, eram 24 horas durante meses, eu e minha família. E nos meus plantões, eu imprimi várias histórias, porque eu fui pesquisar, fui comprar livro, fui tentar entender o que eram essas histórias que curavam, né? Que histórias eram essas? E lia história para ele durante a madrugada. E cantava para ele durante a madrugada. Então, foi um processo, assim, de autocura, porque eu contava e chorava. Nossa, contava que lindo, e chorava. E nesse período, na época da Hans, eu conheci a Vanessa. Nós conhecemos, né, a Maris Brambila, a Marina Bastos, nós estávamos todas no mesmo curso. E nessa época, eu e a Vanessa, a gente começou a fazer também um curso pela ONG Vive e Deixe Viver. Isso. Que era, a gente fazia voluntariado contando histórias em hospitais. Então, às vezes eu saía do hospital onde meu sobrinho estava internado e ia logo de manhã, acabava meu plantão, já corria para o trabalho voluntário no hospital que era a ACD na época. E era um processo muito intenso. E depois disso, a gente agarrou um amor, né, Vanessa? Agarramos amor. Gente. E tudo a gente fazia juntas. E a Maris, e como a gente fazia tudo juntas, nós ficamos sabendo da pós-graduação. Que você acabou esse ano, né? Todo mundo passou por esse processo. Todo mundo. Acabei esse ano. Nós somos da segunda turma. E eu, a Maris e a Vanessa, nós fomos fazer a pós. E nessa época, a Marina Bastos, que abriu uma porta bem importante pra gente, né? E a gente é muito grato por conta disso.
ela trabalhava numa editora, e num projeto numa editora. E a editora estava buscando novos contadores de histórias para outro projeto. E ela indicou nós 3. Então, todo sábado... Que já tivesse uma configuração de grupo. Isso. E nós estávamos juntas, muito juntas. Direto. Pela Hans, pelos cursos que a gente foi fazer depois, Boca do Céu. Já contando. Isso. E aí a Marina chamou a gente, deu certo, e a gente ficou nesse projeto. Nossa, uns 4 anos, eu acho. Era a rede Saraiva. Saraiva. Toda. Eu lembro que eram 26 livrarias por mês. Que e era nós todo final nos de semana. Dividíamos, e era todo sábado, domingo e feriado. Véspera de feriado. Véspera de feriado. E a gente fazia São Paulo, Cotia e Campinas. E assim a gente ia, todo final de semana, durante 4 anos, a gente não tinha folga. E nessa época da pós, a gente pensou em realmente montar uma companhia, porque o trabalho do contador de histórias, embora a gente esteja sempre com muita gente, ele é muito solitário, né? Eu sempre falo isso, porque olha... Realmente, eu sou bem não tem um social, depois que você termina o trabalho, você não vai para o happy hour com os amigos, né? Exatamente. A gente vai para casa estudar, a gente vai para a livraria, a gente vai treinar, enfim, mas a gente está sozinho. Acabou aquela coisa com o público, a gente fica sozinho. E é tão engraçado porque a gente sai de um contexto de muita gente te ouvindo, e aí, de repente, você vai para um momento em que você está sozinha e, às vezes, você não tem ninguém para te ouvir. A Drica reclama muito disso, né? Eu também reclamo bastante. Talvez um pouco como palhaço, né? É, o palhaço isso. que diverte tanto, né? Eu acho que a arte abre para isso, né? É. Todo artista tem o seu momento de isolamento e que faz parte. Não tem como. E aí, a gente se sentia muito sozinha. E a gente pensou, vamos criar uma companhia... 3 mulheres em idades diferentes. E aí pesquisamos, e a gente queria contar mitologia. Que é uma coisa Peraí, a gente já tá adiantando muita coisa aqui, né? Ela disse que ela falava pouco, você viu, né? Eu vi. Ela não falou, gente, ela falou que ela falava pouco. Né? Peraí, segura essa onda aí. Você já, né? Vamos ouvir um pouquinho da história da Maria. Você depois vocês falam da junção de vocês. São 3 deusas, então. São 3 deusas, mas uma, Maris Brambila, está morando atualmente no Chile. Ah, tá. Mari, nosso beijo. Nosso beijo, Mari. Enfim. Então, vamos lá, deixa eu voltar. Em 2010, então já vou dar um pulo, né? Porque, assim, também eu fui uma pessoa... que morou no interior, e no interior, gente, era uma cidade, um ovinho chamado Andradina, noroeste do estado de São Paulo. Tinha um programa de rádio em Andradina, pessoal, que era Hora da História, alguma coisa assim. Eu não me lembro, que eu era muito pequena, mas isso ficou muito na minha memória. Agora, eu morava com uma tia que também era uma grande leitora, que também era uma grande contadora, e foi ela que me estimulou muito a leitura e tal. E eu lembro que, quando eu tinha 8 anos, eu escrevi uma autobiografia. Pode? Pode, foi. Escrevi e tinha 2 linhas assim. Oi, meu nome é Vanessa Merick. Oi, quando eu crescer eu vou ser jornalista e escritora. Caramba, aos 8 anos. Foi. E aí era assim, eu sabia que eu ia ser isso. Como é que a contação de histórias entrou na minha vida? Vou dar outro pulo grande, porque daí eu tive filhas e foi maravilhoso porque eu contava histórias para essas filhas, e aí eu já contava histórias para a família toda também, assim como Drica, tenho certeza que assim como Aninha também. E eu me tornei jornalista da área de economia e negócios num país como o Brasil, portanto, muito fácil, né? Eu digo sempre que eu fui contadora de histórias, mas de histórias difíceis, né? Porque no jornalismo de economia e negócios você lida com informações pesadas. Mas eu tinha aquele meu outro lado de ouvir e contar muitas histórias. Já era profundamente apaixonada por Lobato. Já contava muito Monteiro Lobato na minha casa. Enfim, dando um outro salto, lá pelas tantas, em 2005, eu tive um susto na minha vida. Assim,
perdi muito bruscamente o grande amor da minha vida. Não é que eu perdi, a gente continua se amando, mas ele foi para outro plano. Foi uma coisa muito brusca, de uma dor muito absurda. E foi quando eu comecei a buscar trabalho voluntário, querer contar histórias em hospital, porque eu achava que contando histórias para quem já tinha uma dor, eu ia resolver a minha dor. E não, né? Depois a gente descobre, no trabalho do Viva, contando histórias em hospital, que, na verdade, não é a gente que dá, a gente recebe muito o tempo todo, recebe muito mais. Mas aí, dando um outro salto, eu comecei a contar histórias, enfim, já contava até em livraria, mas dando um outro salto até 2010, quando eu vou conhecer a Drica, quando eu vou para a Hans. Quando eu fui fazer o processo seletivo na Hans, eu não passei. Não passei porque eles já entendiam que eu já era uma contadora profissional, porque eu já contava em livraria. Eu falava, não, eu preciso passar, eu quero passar, eu quero fazer Hans. E eu já contava mesmo em livraria. E aí foi muito legal, porque a Kelly Horazi falou com o Giba Pedrosa, que na época foi o nosso mentor dentro da Hans. Ela falou, deixa a Vanessa Meric entrar. Ele falou, eu deixo, mas assim, tem o processo seletivo, e no processo seletivo diz que ela já sabe contar. Imagina, gente, aprendi tanto na Hans, tanto com todo mundo. A gente aprende até hoje, aprendo todos os dias com a Drica. É uma coisa impressionante. Eu precisava fazer a Hans, mas eu precisava porque hoje eu sei que é porque eu tinha que conhecer a Drica, que é porque eu tinha que conhecer a Maris, que é porque eu tinha que ir para a pós depois, é porque essa nossa trajetória, né, tinha que ser formada ali, naquele ano de 2010, né? 2009, 2010. Né? Então, de fato, eu já contava antes, eu já escrevia. Tanto é que, assim, logo depois da Hans, eu já tinha livro publicado. Foi na sequência? Não, o Galinda, que foi o meu primeiro livro, estava na Hans, foi lançado em 2010. Foi no mesmo ano e já era um texto que estava pronto há muito tempo. Tudo, né, na nossa vida. Esse ano foi o ano, né? Que coisa maravilhosa, né? 2010. E aí, a partir daí, enfim, a gente se encontrou e foi aprendendo cada vez mais. E aí não veio a mais, companhia. né? E aí a gente não se larguemos. Nunca mais. Mas a companhia, oficialmente, tem há quanto tempo? Foi em 2012. Então, foi em 2011. 2011. Nesse processo todo de hospital, de pós-graduação, de finalização de Hans e tudo mais, da união das três ali, a gente pensou em criar uma companhia porque a gente não queria mais contar a história sozinha, a gente queria estar perto uma da outra, né? Nesse processo de criação, nesse processo de estudo. E aí procuramos nomes, e no começo a gente queria contar só mitologia, lembra? Ontem a gente estava relembrando isso, eu não lembrava mais disso, né? É verdade. A gente queria contar só mitologia, que é uma coisa super fácil, né? E na mitologia grega, a gente encontrou o nome Hespérides, que são deusas gregas. Tem várias vertentes, né? Mas a que a gente adotou para nós, né, Vanessa? Elas são 3 irmãs, são 3 deusas mitológicas, né, gregas, e elas têm a função, a tarefa de cuidar de um jardim encantado da deusa Hera, que tem a mais bela e poderosa árvore do mundo. Porque é uma árvore que dá pomos, frutos de ouro, que são maçãs, na verdade. Que pra gente aqui, ficou bem claro. Pessoal, olha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Dá pra ver? Mas pra gente, a árvore era muito importante. A simbologia da árvore era muito importante pela questão das raízes, de ligar a gente com a nossa terra, mas ligar a gente com o céu também, da gente poder crescer e ganhar o mundo. Então tinha toda essa representatividade. E os livros, né? Os frutos nessa nossa árvore são os tesouros. Os livros, as histórias, os tesouros, né? Exatamente. A gente fez essa ligação, né? Foi muito afetivo isso. Tinha muito a ver com a gente. E tinha as diferenças de idade. E as deusas, as Hespérides, elas são deusas da luz da tarde. Então, elas têm a função no céu, de passear pelo céu e trazer a luz da tarde. E aquilo pra gente era muito poético. Nossa, é lindo. E é ainda, e é a nossa força. Aí a gente acabou saindo um pouco da mitologia, quer dizer, nós começamos com mitologia grega, a gente tem estudos de mitologia africana, de mitologia
celta. E aí a gente acabou indo para outros repertórios e foi tão engraçado porque a nossa vivência está tão forte nisso que a gente acabou colocando nos nossos contos, nos nossos repertórios, brincadeiras de criança, canções. Mas você já deu um pulo grande. Dei um pulo grande, mas eu tenho que pular, porque não vai dar tempo, Drica. Porque a gente tem que chegar no Lobato, minha gente. Porque assim, ó, de repente a gente houve uma solicitação de uma biblioteca para que a gente montasse Lobato para abril. Na verdade, para a Biblioteca São Paulo e para a Biblioteca do Parque Vila Lobos, para que a gente montasse Lobato. Então, assim, de repente, as Hespérides, elas saem da mitologia e acaba abarcando tudo. E a gente tem já um repertório bastante grande. Porque a gente... Com isso tudo, a gente tinha uma agenda muito complicada. E a gente não conseguia dar conta de tudo, de ensaio, verdade. de criação, de venda, de prospecção. A gente não dava conta, não tinha pernas nem braços para isso. No mesmo período, a Maris resolveu ir para o Chile, onde ela está até hoje, vem agora em maio para o Boca do Céu. E a gente falou assim, bom, vamos engavetar as Hespérides e um dia, quem sabe? E aí, ano passado, porque a gente nunca se largou nesse tempo todo, ano passado conversando, vamos retomar, mas vamos mesmo. E aí a gente recuperou o primeiro repertório, que era o Hércules, que trabalheira, que tinha sido feito para 3 corpos, né, 3 vozes, e a gente recuperou, repensamos, remontamos, criamos umas brincadeiras, e essa questão da brincadeira começou a ficar forte pra gente aí, né? Eu acho que foi bem como uma identidade, né, Van? Foi. E a partir daí, do ano passado para cá, a gente já criou vários repertórios. África, apesar desse chão, que são contos africanos. Mulheres amorosas. A ideia arretadas era assim, arretadas e porretas. Mas a gente tirou porretas porque a gente queria colocar o amorosas. Porque que as mulheres, que o amor, de fato, que o mundo precisa, né? de mulheres que são arretadas e que são amorosas exatamente por serem arretadas. E aí a gente a gente resgata algumas deusas mitológicas e coloca com mulheres brasileiras que fizeram a diferença nas e de suas épocas. diferentes mitologias, porque a gente traz mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia africana, contos brasileiros, contos mitológicos brasileiros. Então a gente mexeu em tudo isso e criamos um repertório que são as águas, que a gente estava conversando lá fora. Sim, as águas que nos tocam, que é um repertório que ele é permeado por água. Então, a gente pega histórias e lendas das 5 regiões do Brasil que a gente ouviu de contadores de histórias. Eles contam pra gente, a gente monta... Que foram generosíssimos, isso. assim, contadores do Brasil inteiro que a gente contatou. E foi muito difícil pra gente selecionar, porque a gente ouviu muita coisa, né? Daria pra fazer vários repertórios, Nossa, né? daria. E aí não dá, né? Dará, não deu pra fazer naquele. É. E aí, depois disso, a gente fez Histórias de Todos Nós, Sim. que é um resgate da nossa identidade enquanto povo, pela ancestralidade, sabe? A gente vai buscar histórias em Portugal, Espanha. Itália. Afrodescendente e contos indígenas. São os nossos ancestrais. Japão. Porque tem uma comunidade muito forte aqui. Japonesa. Então a gente resgata essas histórias também. E aí veio o Lobato, com histórias de Tia Anastácia e de Dona Benta. Gente, um repertório gigantesco, né? Mas tem mais, esse ano tem mais. E vai ter muito mais. Sim, né? porque desde o ano passado a Drica já está pesquisando celta. Né? Verdade. Desde o ano passado hindu. ela está com isso, e hindu também, ela está com isso na cabeça. E eu só tô assim, ai, Drica, eu quero ver a hora que a gente vai puxar o freio de mão. Mas ainda bem que a gente não puxa nunca. E contos e lendas também, porque isso nos faz latinos, né? muito bem. Por conta das viagens até, que a gente vai ouvindo de outros contadores de sim, história, né? Viagens. Fale das nossas viagens. Ano passado a gente foi pra Argentina. Foi a primeira vez que a gente foi para um encontro fora do Brasil. As duas, Festival foram internacional. Que bacana. Isso, em Almirante Brown, Argentina. E a gente ficou muito comovida. Eu só chorava, né? Eu só chorava. Porque a gente ia nos lugares, é tão diferente daqui. Um respeito
respeito com a história, um respeito com o profissional da palavra, sabe? É aquela coisa de formação de público mesmo, que a gente vê aqui muito de vez em quando. Gente, né? eu preciso contar, deixa eu contar. Conte, Pessoal, olha conte. assim, a gente vai contar para adolescente aqui no Brasil, todo mundo já passou por essa experiência. O adolescente tá lá para te ouvir, mas ele tá assim, ó, no celular, pessoal. Mascando chiclete, digitando e ouvindo a sua história, quer dizer, ou fingindo que está ouvindo. Na Argentina, eu tive a grata satisfação e a emoção de contar histórias, Aninha, para 1.500 adolescentes sentados num pátio. Uau! E eu contando em portunhol. E eu disse para eles assim, olha, eu sou uma escritora brasileira que eu fico muito feliz quando alguém conta uma história minha. Então, para agradecer a vocês por estarem aqui, né, nos ouvindo, eu quero contar um conto argentino. E contei uma história de Maria Helena Walsh, que é uma grande escritora argentina, e eu não ouvia uma caneta cair no chão. Eu não ouvia uma mosca. E ninguém mexendo em celular. Nossa, Ninguém me mexendo. arrepiei, gente. E é de uma emoção, Então, assim, bom, é uma questão de hábito cultural a leitura, né? A gente precisa de mais um programa Que a gente inteiro para comentou, falar sobre isso. são tantos assuntos, a gente comentou isso, né, lá fora, sobre o papel da literatura e da leitura, que não é só da escola, né? Então isso deveria vir de casa também, esse hábito da leitura, né? Isso ia mudar muita coisa. Com certeza. Porque eu venho de uma família que eu não tenho essa lembrança de livros. Eu tinha alguns, mas não eram muitos. Eu não lembro de ver meu pai ou minha mãe lendo. Meu pai sempre leu jornal. Mas existiam as histórias, né? Mas existiam as histórias, era permeado por histórias. Mas eu acredito que, com relação à literatura infantil, infanto-juvenil, é muito uma questão de hábito e é muito uma questão, assim, do exemplo que vem dos pais, que vem da família. Porque acho que nada ensina mais do que o exemplo. Você está ali vendo, você está tendo aquela oportunidade de conhecer o livro. De tocar, né? De sentir a materialidade do livro. A materialidade do livro. Eu viajo muito com os meus livros, né? E eu vejo o Brasil, como todo mundo vê, né? Uma ferida aberta, né? E um país de extremos. Então, eu já fui em locais, por exemplo, lá no Tocantins, eu fui uma vez contar o dragão em Miracema do Norte. E as crianças olhavam para mim e elas não tinham reação. É diferente do... Ah, dragão. Já faço propaganda aqui. Isso, adoro. E é diferente aqui. Aninha me viu contando o dragão, por isso que ela está com o dragão na mão, porque ela disse que me viu contando uma vez. E aqui, por exemplo, em alguns, né, na maioria das vezes, eu consigo tirar a interatividade das crianças. As crianças respondem ao dragão, elas dizem o que está no buraco da parede e tal. E lá já aconteceu de cidades, as crianças assim, ó, sem a menor interatividade. Eu fico pensando... Não dá resposta, às vezes né? é falta de cálcio nos 2 primeiros anos de vida. Não é nem falta de leitura, não é nem falta de estímulo. Nem de não imaginação. É nem de imaginação, não é nem... É falta de cálcio nos 2 primeiros anos de vida. E isso é Brasil. Então, às vezes, você tem que trabalhar com a materialidade do livro como um objeto que não faz parte da vida da criança. Nossa, incrível. Isso. Agora, Inserir, né? Por um lado, eu já fui para grandes cidades, ou até cidades pequenas, no Goiás, mesmo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma produção editorial tão fantástica, que uma vez eu fui para uma feira do livro no Sul, num ano, e no ano seguinte, quando eu voltei, estava lá um menininho com o dragão na mão, pedindo para eu autografar, porque ele lembrava de mim contando histórias no ano anterior. Quer dizer, isso é de uma emoção. Então, o livro, a literatura infantil, num país como esse, é assim. A gente precisa dar murro em ponta de faca absolutamente todos os dias. E é o ler pelo ler, né? Não é a ler pelo leitura ou a prazer, literatura... né? Para cumprir uma função Sim, exatamente. pedagógica. Porque daí perde, né, o sentido, Perdeu, não tem o interesse. virou obrigação, né? Tá sendo perde aquela coisa interesse. maçante.
É verdade. Sobre a literatura infantil, para a gente falar um pouquinho, já que hoje, né, é o dia do livro infantil, Vanessa, que já escreveu tantos livros, queria que você falasse sobre a importância, né, você já falou um pouquinho da literatura infantil, do livro infantil e o seu processo de criação desses livros. Ai, que emoção. É assim, dá uma emoção mesmo. Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista, estava até contando para a Drica aqui no caminho. Eu estava dando uma entrevista, gente, para uma cidade do Mato Grosso, lá no norte, que se chama Guarantã do Norte. E o radialista me localizou. Ele tinha me conhecido no Goiás, quando ele morava numa das cidades do Goiás que eu tive contando história, e tive com o João do Couto no Colcha de Retalhos, e esse moço saiu do Goiás, foi para Mato Grosso, e hoje, Dia Nacional do Livro, ele lembrou de mim, ligou para o João, pediu meu telefone e me mandou as perguntas, e a gente fez uma entrevista por WhatsApp. E eu fiquei profundamente emocionada, porque vocês conseguem imaginar uma cidade no Guarantã do Norte? Pois é. E esse cara estava lá me entrevistando para falar de literatura infantil. Então, por isso que eu estou muito emocionada, realmente, no dia de hoje. Eu poderia falar o dia inteiro, mas o que eu posso falar é assim, eu vou trabalhar e tenho trabalhado arduamente todos os dias e, às vezes, durante a noite também, para conseguir contribuir para que as crianças brasileiras leiam mais. Acho que isso é obrigação não só de nós, contadores de histórias, ou nós que escrevemos histórias, mas nós que somos brasileiros. Promover a leitura. Promover a leitura, promover o encantamento, promover... a gente estava falando ali, antes de entrar no ar, que eu adoro uma frase da Tatiana Belink, grande mestra nossa, que disse uma vez, olha... Um livro cabe dentro de uma bolsa, mas dentro de um livro cabe o mundo inteiro. Então, você poder fazer com que uma criança leia um livro é dar para ela condições de expandir, de viajar, de ir para outro planeta, de trabalhar o seu lúdico, a sua fantasia, a sua criatividade, de criar uma ponte entre o material e o não material, repertório de palavras, quer dizer, é tudo, é conseguir materializar uma coisa que está além, muito além do cotidiano, da nossa capacidade diária de tocar a vida. É tocar a vida por um outro lado, sob um outro ângulo, num outro patamar, numa outra esfera. E isso num livro, gente. Por isso que eu digo, a gente vai contar a história e chega alguém aqui comigo, pessoal. Ô tia, conta uma historinha. Ou então a professora fala, eu tô aqui com um livrinho da Vanessa Merick. Pessoal, deixa eu dizer pra vocês. Primeiro, não existe historinha. Ai, gente, nem fala. Vocês até ignoram. Poeminha, musiquinha. Canta aquela musiquinha. Não, gente, olha. Ó, Chapeuzinho Vermelho. Respira, porque isso é muito cultural. É muito de brasileiro isso. Mas gente, não. A gente tem que mudar esse pensamento, né? Mudar pensamento. Porque, Chapeuzinho Vermelho foi publicado por Perrault em 1697. Ultrapassou séculos porque ele diz para a humanidade coisas, traz arquétipos importantes. E mesmo que a gente não discuta isso, é uma história que atravessou séculos, porque é uma história, não é uma historinha. Por outro lado, quando... Tem muito isso, né? Eu até ia falar sobre... Parece que a literatura infantil, para algumas pessoas, ela é menor. Ela é menor, é uma arte menor. E não é. Quando eu escrevo um livro, eu sou um ser pensante, eu elaboro um livro, eu mando para o meu editor manda para um parecerista, depois ele me traz um ilustrador, esse ilustrador vai pensar numa coisa, manda para um produtor gráfico. Gente, para um livro chegar na prateleira... de uma livraria, ele passa pelo menos na mão de 80 a 100 profissionais. 80 a 100 profissionais. Portanto, não é um livrinho, é um livro.
né? Ainda que tenha mesmo isso que você falou, Aninha, da literatura menor porque é infantil. Sim. E não, né? Só que não, A gente né? tem que Só que mudar, não. né? Acho que, Só que não. nós, contadores de histórias, temos esse papel também de... De ressignificar as é. coisas, né? Lá em Buga, ano passado também estive na Colômbia, em Buga eu conheci um colombiano de 17 anos, 17 para 18 anos, contador de histórias, que mentiu a idade para estar no festival. Que lindo. E ele falou assim, mas por que brasileiro fala tudoinho? É tudoinho, é tudo pequenininho, tudo no diminutivo. Então, quando a gente conversa hoje, ele tenta falar em português, ele vai tudo pro diminutivo. É poeminha, historinha, brasileirinha, é tudo assim, né? Não, é natural, pessoal. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Vocês perceberam? É, 1h40 Volta já. o reloginho Muito pra lá. rápido. Vamos Pessoal, contar uma para. história? Que eu não enxergo. Alguém... A Lucélia, nossa técnica maravilhosa, mostrou um cartaz. Fala com a gente, Lucélia. Boa tarde, meninas. Oi. A live tá bombando aqui. A live tá bombando. Gente, eu não tô conseguindo. Beijo A gente pro não tá live. conseguindo Live. acompanhar. Eu não tô depois a gente responde tudo direitinho, tá bom? Tem bastante gente mandando recado. Fala Opa, rapidinho. Tá bom. Muita gente elogiando, dizendo que as meninas são lindas. Muito obrigada. Agradeço, meninas. Obrigada. É, o né? menino a gente gosta. É, porque das Hespérides eu sou a mais nova, de fato. Né? E quem quiser mandar recado no nosso WhatsApp, o número é o 2061-6257. Pode mandar que a gente vai responder Boa. também. Eu vou avisando, tá, Ana? Obrigada, beleza. Lucélia. Gente, que tal a gente ouvir uma história agora? Porque história. pelo visto não vai Olha, dar tempo. vamos fazer a história de Lobato? História O que de que vocês Lobato. acham? Ah, eu acho bom. Porque a outra é um pouquinho mais longa, talvez não dê tanto pra falar sobre o Lobato depois. Vamos fazer a história e depois falar sobre o Lobato? Vamos. O que vocês acham? Vamos. Odri, cadê a cola do Lobato? Tem uma cola aqui, ó, meu bem. É, porque né, precisa de cola. É assim, pessoal. A gente... essa história que a gente escolheu do Lobato é uma história bastante curtinha. E lá vai ser eu didática, De né? 2 ou 3 minutos. De 2 Ela é ou bem 3 professoral. Eu sou didática. A Drica diz isso, mas é porque o Lobato, Né? a gente precisa, né? A gente vai falar dele depois. Mas essa história que a gente vai contar do Lobato é porque ele, depois que ele escreveu esse conto minúsculo, ele acabou escrevendo um livro, anos depois, que é uma das mais belas obras dele, que é a Reforma da Natureza. Que é bela por quê? Porque é irreverente, porque ele dá um protagonismo fantástico para Emília, que já é uma grande protagonista, mas como ela é alter ego dele, ele vai trabalhar muito isso. E essa história que a gente conta agora chama-se Américo Pisca-Pisca. E ela começa assim. Cada coisa tem o seu lugar, a natureza não deve falhar, e se não der para se ajeitar, com certeza você vai errar. Foi assim com a Américo Pisca, 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 Pisca. Foi assim com a Américo Pisca, 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 Pisca. Américo Pisca, Pisca tinha o péssimo hábito de pôr defeito em tudo, mas em tudo. Ele nunca estava contente com nada. O mundo para ele estava totalmente errado. A natureza, então, nossa, só fazia asneiras. E ele reclamava: pois ara, então, sou. Aqui mesmo nesse pomar que eu tô, você tem a prova disso. Porque olha só, tô olhando para jabuticabeira. Essa enorme jabuticabeira, assim, ó, sustentando umas frutiquinha pequenininha, pretinha. E ali adiante, uma abóbora enorme, uma abóbora grandona, Tudo errado, né? presinha num caulizinho de nada. Ah, não. Devia ser justamente o contrário, uai. Pois se a natureza tivesse sido feita por mimzinho mesmo, ó, eu ia fazer tudinho diferente. Tá tudo errado. E era assim pra tudo. Américo Pisca-Pisca sempre tinha uma ideia melhor para as coisas. Sempre dava um jeitinho de provar que ele era o certo, que
tudo no mundo estava errado, que só ele era capaz de dispor das coisas, com sua sabedoria, com sua simpatia, com sua inteligência. E um dia, depois de tanto pensar na tal da jabuticabeira, de tanto pensar no pé de abóbora, e jabuticaba e abóbora, pensou tanto, mas pensou tanto, que ele resolveu, assim, tirar até um cochilo, sabe, debaixo da jabuticabeira. E assim ele fez. Mas, quando ele estava lá, era um dia, assim, acho que como está ainda hoje, né? Um céu, assim, bem azul, os pássaros cantavam, o rio corria, assim, com aquela água caudalosa, tranquila. Estava bom mesmo. Ele deu uma piscada, piscou, e se ajeitou bem ali debaixo, de papo, pro ar naquela sombrinha. E dormiu. Dormiu gostoso, dormiu e sonhou. Sonhou gostoso. Que estava reformando o mundo e que o mundo era exatinho do jeitinho que ele queria. E de repente, no melhor da festa, Melhor. uma jabuticabinha cai na ponta do nariz do Américo Pisca-Pisca, que acordou piscando. De um susto, mas ele deu um pulo tão grande só por conta de uma jabuticabinha minúscula, pititica de nada. Ele pegou aquela jabuticaba no chão, olhou para a jabuticaba, olhou para o alto, olhou para baixo, olhou para o alto, olhou para baixo, olhou para aquela pititica e percebeu que as coisas não estavam assim de todo errado, não. Não. Até que foi bom, né? Que era uma jabuticaba. E ele foi para casa levando a tal da jabuticaba e foi cismando, e foi piscando, e foi pensando. Uai, Arço. Que, pensando bem, acho que não era bom não fazer aquela mudança. Não. Porque se lá em cima da jabuticabeira tivesse uma enorme de uma abóbora, eu ia ser a primeira vítima daquela abóbora. Meu Deus. Ia cair no meu nariz. E Imagine foi assim que Américo piscando, percebeu que a natureza não estava tão errada assim. Não mesmo. Muito legal essa história, gente. E ela é um titico, né? Maravilhosa. E que, né, faz a gente se divertir com esse Américo Pisca-Pisca. Né? E o mais legal é como a Van falou, né? O livro que veio anos depois. E é bem legal porque esta reflexão do Lobato é assim, é tudo aquilo que ele queria. Então, a Emília, por exemplo, vai criar uma árvore de laranja com laranja lá descascada, vai botar a torneirinha na teta da vaca, porque é mais fácil. Ela vai fazer uma porção de coisas, mas ela também vai perceber. Porque com as laranjas descascadas, ela não vai comer mais comer nenhuma, né? Porque Inteira, né? Porque os passarinhos vêm e bicam. Então, assim, essa reflexão ele vai manter. Mas essa coisa infantil, deliciosa, de criar ideias e de imaginar e dar a possibilidade de fazer, o Lobato dá na Reforma na Natureza. Aliás, o Lobato dá em toda a sua obra, né, gente? Sim, então, fala pra gente porque ele pensa a criança, né? Quando ele vem com a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele pensa a criança, ele dá voz à criança, né? A criança passa a ter, aliás, todos os personagens, papéis de protagonista. São todos protagonistas. Sim, é verdade. Muito interessante, né? Agora, uma coisa que é bem interessante é que essa irreverência do Lobato, ele vai trazer em toda a obra do Sítio, o primeiro livro dele, ele vai publicar a Lúcia, a Menina do Nariz Arrebitado, em 1921. Mas pouca gente sabe, ou muita gente sabe, mas no geral o público leitor brasileiro não sabe, que o Lobato tem uma obra adulta absolutamente fantástica. Fantástica, irônica, reflexiva, sabe? E muito importante. Mas é que quando ele vai se tornar o grande editor brasileiro, porque foi isso que ele foi, ele vai criar a indústria editorial brasileira. Pouca gente sabe disso também, Aninha. Ele foi o homem que trouxe a indústria editorial brasileira. Quando ele vende a fazenda lá que ele herdou do avô,
né? E compra a Revista do Brasil e cria a Companhia Editorial Brasileira, né? O Lobato tem uma trajetória maravilhosa que a gente poderia passar o dia inteiro falando dele. Falando e debatendo, né? Porque ele é bem polêmico. Isso, Drica. A Drica tocou numa questão ele é bem polêmico. Importantíssima para falar de Lobato. Porque pela literatura infantil, ele fazia crítica a tudo que acontecia na sociedade. Porque como é de menos-valia, ninguém dava importância, não tinha a tal da censura ali, né? Então, ele foi muito esperto com isso. E ele foi extremamente ideológico, né? Então, ele vai colocar discussões importantíssimas. Por exemplo, na Chave do Tamanho, quando Emília vai lá abaixar a chave da guerra, porque a Dona Benta é chamada pela ONU para discutir a Segunda Guerra Mundial. Isso em 1943 ele publica esse livro. E aí ela vai... E a Emília vai tentar abaixar a chave da guerra. Só que ela erra e abaixa a chave do tamanho. E todo mundo vai ficar miniatura, menos ela, que é uma boneca de pano, e o Visconde Sabugosa, que é um sabugo de milho. E lá o Lobato vai fazer críticas fantásticas e vai criar um cenário, porque todo mundo se perde ali, e ele vai criar um cenário de uma nova comunidade absolutamente interessante. Né? Em todos os momentos ele vai trazer muitas críticas e ele vai dar esse protagonismo e essa possibilidade de discussão para as crianças, né? Na voz das crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? É verdade, não, e ultrapassa, né? É uma obra que perpetua, acho que para sempre, né? A obra de Lobato. Deveria. A Vanessa, eu não sei se você sabe, mas a Vanessa, ela é uma lobatiana. Ela é uma estudiosa de Lobato. Na segunda-feira, eu estou fazendo pós lá na Casa Tombada, outra pós, né? Do livro para a infância, para entender um pouco esse universo, como até apoio, né, e como maior incentivo para a leitura mesmo. E lá vai ter uma aula especial sobre Lobato. E no dia 25 vai ter um encontro, né? Isso. No Centro Cultural São Paulo. Eu não sei ainda o horário, a Cris Rogério... É à noite. Ficou de passar isso, né? Eu sei que é sobre Lobato. Olha, eu quero. Porque eu tive tamanha aulas, polêmica. Eu tive aulas com a professora Marisa Lajolo, que é uma grande especialista. Vai tá lá, né? No Brasil há muitos. Ela vai estar nesse encontro com a Cris Rogério. E, enfim, o que se coloca é que, assim, um homem polêmico, mas um homem do seu tempo, um homem que merece ser lido, mas, infelizmente, tem sido pouco lido. Até a obra dele acabou sendo impactada por uma outra polêmica, que foi polêmica de direitos autorais. E a republicação... Isso, né? Na verdade, popular, vai cair agora. Ele vai... Desse ano pro próximo, é isso? Porque, assim, vai fazer agora 70 anos que ele morreu, em agosto. Então, no dia 1º do ano subsequente, pela lei, já vira domínio público, graças a Deus. Graças a Deus, mas a gente não sabe o que vai ser feito dessa obra toda, né? Como ela vai ser feita novamente. O que acontece é que agora houve uma polêmica muito grande, Lobato ficou décadas sem ser republicado, sem ser editado, por conta de briga com a família de direitos autorais, e não havia acordo com a editora brasileira, que era uma editora de Monteiro Lobato e Caio Graco. Né? No fim, a família entrou com um processo para tentar e houve uma discussão. Os livros pararam de ser publicados. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer. Neste Brasil, o maior escritor, a maior obra voltada para a literatura infantil, que se chama O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é simplesmente maravilhosa, tá? Ela para de ser publicada, ela para de ir para as escolas, ela para de ser adotada por conta dessas questões. Então, olha, quando eu digo que o Brasil é uma ferida aberta, né? e a literatura brasileira, e principalmente a infantil, é extremamente impactada por isso. Massacrada, né? Só para dizer o que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Monteiro Lobato, ele traz a universalização dos contos, a universalização da literatura para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele traz para o sítio os irmãos Grimm, ele traz o Perrault, ele traz o La Fontaine, ele traz a mitologia grega, ele traz o Dom Quixote, ele traz o Peter Pan. Aliás, ele, antes de publicar seus próprios livros, como ele falava inglês, francês, alemão, ele era tradutor, ele que vai traduzir Robinson Crusoe, enfim.
ele vai trazer tudo aquilo que ele leu na infância dele, ele vai trazer para o Sítio do Pica-Pau Amarelo da maneira mais lúdica possível. Pequeno Polegar manda um bilhetinho para a tia Anastácia, para a vovó Benta, dizendo que está cansado de viver nos contos da carochinha. A vovó Benta fala, então venham para o sítio, e todos os personagens vêm. Ah, que coisa maravilhosa. Né? Isso é maravilhoso. Ó, eu tenho pergunta aqui, meninas, no meu WhatsApp, do nosso queridíssimo Carlos Godoy. Beijo, Carlos. Grande parceiro da Olha, Companhia ele fala Mapinguari. isso, ele fala aqui como fica Lobato com o discurso das diversidades e sobre a questão de racismo. Ele pergunta. Olha, eu queria muito... Não dá pra negar que ele era racista, tá, Godoy, Ele era. A gente tem 5 minutos para falar disso, tá? Acho que até 5 minutos, isso. O Monteiro Lobato chamou a tia Anastácia de preta beiçuda? Chamou. Ela tinha carne preta, ele dizia? Sim. Só que, né? A gente vai dizer o seguinte, o Lobato, né? Quem argumenta em defesa do Lobato vai dizer... Mas o Lobato era um homem do seu tempo. Mas os abolicionistas também eram homens do seu tempo. O então Lobato, não tem essa contrapartida, quem é o né? Lobato, né, gente? Era filho do Barão de Tararé, fazendeiro de café, tá? Ele vai trazer, sim, como o Barão de Café tratava o negro. Ele vai chamá-la de preta beiçuda, sim. Ele vai dizer que ela é uma obra menor, enfim. Mas o Lobato, quem lê a obra dele, vai saber do profundo amor que ele tinha pela tia Anastácia. A tia Anastácia foi a pessoa que costurou a boneca Emília. Conta os contos populares, que é né? o alter ego. A tia Anastácia vai contar os contos populares. A tia Anastácia vai fritar bolinhos para São Jorge, que é o santo de devoção do Lobato. A tia Anastácia vai sensibilizar o Minotauro no livro O Labirinto. Ela vai tomar cadeira de contadora de histórias da Dona Benta. Que é o que as Hespérides fazem nesse repertório que a gente está levando nas bibliotecas. A gente dá a cadeira de contadora de histórias para a tia Anastácia, para ela trazer os contos populares. Então, ele vai trazer, mesmo Caçada de Pedrinhos, que foi o livro que levantou toda essa polêmica, no Caçada de Pedrinho termina com uma frase linda, que é assim, quando eles conseguem fugir das onças, a tia Anastácia traz uma charrete e quando a vovó Benta senta naquela charrete, a tia Anastácia já está lá. Ela fala, tia Anastácia, você já está aí? Ela fala, uai, mas preto também é gente. Ele dá a resposta ali. Ele tem um livro adulto chamado Negrinha, onde ele faz uma denúncia absurda aos maus tratos do negro neste conto chamado Negrinha, que é um absurdo. Então, assim, tem um contraponto muito importante. Agora, deixar de ler Lobato por conta da coisa do racismo, gente, não, por favor, leiam e contextualizem, digam para as nossas crianças, naquela olha, época, ele está chamando assim, isso. Por conta disso. Ele era assim que acontecia naquela época. Esta linguagem era comum. Vamos contextualizar com as nossas crianças e não banir os livros do Lobato. Lobato tem que ser lido. Ele traz a universalidade, ele traz o respeito, ele traz um mundo absolutamente... A imaginação e traz todos os conteúdos do Brasil, né? Todos a jabuticaba, os o rio, o porquinho. Ele traz o Saci, gente. O primeiro livro dele, um inquérito sobre o Saci, que nem foi assinado por ele. Ele era articulista do jornal O Estado de São Paulo. Ele faz uma enquete no jornal sobre o que você pensa do Saci. E isso ele cria um livro, quer dizer, ele traz o Brasil para a sua obra. Tem que ser lido. Tem que ser lido. Tem que ser lido. E ela tem que respirar, né? Porque só falta um minuto do Olha, foi um minuto, agradecimentos. Foi maravilhoso esse encontro. Não, faltou. Eu quero mais. Gente, a gente vai fazer um segundo programa. Ela mostrou tudo que ela tinha que perguntar, tudo que a gente... Gente, a gente não saiu da primeira página. Gente, a gente eu fui pulando. Porque, foi assim. Foi maravilhoso. Foi a história que a gente programou pra contar, a gente nem contou. Gente, é verdade. Gente, contar, passa rápido que a gente vai sair do ar, gente. Fala com olha, no sábado a gente tá na biblioteca do Parque Lobos. Vila Lobos, Isso. às 16 horas. Exato. Contando histórias de Lobato. Semana que vem, ó,
Beijos pra Mendoza, Beijo. Argentina. Estarei lá. Blog Companhia Espérides. cia.espérides@gmail.com e no Face também vocês encontram a gente como cia.espérides. Isso. Bom, e gente. também tem Drica Nunes, tem Vanessa Vanessa Meric Meric. separadamente, Isso. tem o site. E somos juntas e separadas, né? Um beijo, gente. Um beijo. Beijo. Obrigada pela presença. Tchau. Obrigada, Até, Julinha. vamos Obrigada. continuar esse papo, hein? Obrigada. Vamos sim. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Quem conta. Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando